Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos partilhar aqui, eu vou partilhar com você. Eu quero falar com você sobre essa questão da espiritualidade. Mas, veja, muitas pessoas hoje adoecem por causa disso. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, existem pessoas que estão dentro de grupos religiosos, estão doentes. Por que a doença voltada para essa questão da espiritualidade? Porque acham que a espiritualidade que você vive precisa ser algo desencarnado. Só acontece espiritualidade quando tem aquela manifestação e aquela coisa monstruosa que a gente espera um raio cair e aquele raio não atinge ninguém e as pessoas vibram com aquilo. Dentro desse aspecto, isso é real, isso acontece? Acontece também. Mas espiritualidade é só isso? Não. Você vai entender que muitos que você conhece, ou até você, está doente dentro da igreja porque não entendeu que tem coisa voltada para a espiritualidade que não depende, por exemplo, de Deus. Não depende, por exemplo, dessa manifestação oculta, da mesma maneira que aconteceu com o profeta, não sei aonde, que se não for assim, não é espiritualidade. Eu, há muito tempo, entendi a espiritualidade também dessa forma. Só que eu fui buscando compreender que a espiritualidade ela não envolve só as dimensões, as realidades espirituais, mas que no meu dia a dia eu também desenvolvo a minha espiritualidade. No meu dia a dia eu também consigo perceber coisas espirituais e crescer espiritualmente com aquilo. E olha que você está falando, você está diante de uma pessoa, eu vivo a minha espiritualidade religiosa, mas fui entendendo que a espiritualidade religiosa ela está atrelada à espiritualidade material, a matéria que eu vivo, a carne que eu vivo. Eu vou me basear aqui através desse livro aqui, ó, O que nos adoece e o que nos torna sadios. Por que eu digo para você que muitas pessoas estão ficando doentes mesmo dentro das igrejas? Porque ainda não entenderam o que adoece e o que torna sadio. O autor, ele diz assim, ó, é importante que uma espiritualidade como essa seja incluída em todos os âmbitos de nossa vida. Ela não limita a atividade de Deus, a esfera do assim chamado sagrado, entendida principalmente como orar, ministrar e receber sacramentos ou outras atividades relacionadas à igreja, cultos. Aqui a gente começa já a entender que essa visão é uma visão concreta. Deus existe. Pelo menos eu acredito. Existe ali a sacralidade de uma vida dentro de uma igreja. Existe essa realidade. Só que não é só isso. As pessoas, às vezes, não saem de casa, não vão à praia, não desfrutam da beleza que é a vida, porque estão fechadas em uma dimensão espiritual somente religiosa, como se Deus punisse se você fosse numa praça, se você for numa praia, se você curtir, curtir uma vida saudável. Eu não estou falando aqui de você sair fazendo um monte de doideira, não estou falando isso. Eu estou falando que existem coisas que são próprias da realidade humana e naquelas realidades você pode desfrutar de uma espiritualidade saudável. Você vai me dizer que quando eu, por exemplo, eu gosto muito desses campos, eu gosto muito de serra, eu gosto muito de campo, eu gosto muito de natureza, eu gosto. A minha esposa, ela já gosta mais, que também é natureza, mas gosta mais de praia, gosta mais dessa coisa do sol, da areia da praia. Eu gosto também, mas se você me colocar num lugar onde eu acorde e naquela janela, eu abro a janela e veja verde, veja aquela coisa contemplativa, eu me amarro. E ali eu consigo refletir, eu consigo pensar, eu consigo me desenvolver, eu consigo vir para dentro de mim. Isso não tem nada de palpável, de matéria.
Mas ali eu consigo refletir, ali eu consigo pensar sobre a minha vida, ali eu consigo pensar sobre a minha família, consigo pensar sobre os meus filhos, consigo pensar sobre a minha atividade profissional, consigo pensar nos meus projetos, consigo pensar nos conteúdos que eu gero aqui para você, consigo trazer uma visão espiritual não religiosa, por mais que eu seja religioso. Só que eu entendi que ser religioso não significa ser chato, ou ser fechado, ou ser reduzir a espiritualidade somente a uma dimensão da minha vida. Tem gente que fala assim, a gente não pode ser religioso. Mas por que eu não posso ser religioso? Eu só acredito que o ser religioso não significa ser fechado, ser fanático. Não entender que outras pessoas têm outras ideias, não entender que eu posso mudar de ideia, não entender que eu posso crescer, não entender que eu posso desenvolver-me como pessoa, desenvolver outras coisas. Eu posso. Agora, não significa que eu tenha que estar reduzido a isso. Aí ele continua dizendo assim, ó, ela compreende todos os aspectos do mundo, ou seja, a vida espiritual, ela compreende todos os aspectos do mundo e de nosso ser, como uma arena para a ação de Deus. Ela é integrada ao concerto de toda a nossa vida. Relaciona-se a nosso corpo, nossa psique, nossa alma, influencia nossos relacionamentos humanos e contribui para um relacionamento nosso com Deus que vem de nossas profundezas. Ou seja, veja só, você se relaciona com Deus, mas o seu corpo, a sua psique, a sua alma e os seus relacionamentos. Ele está falando aqui do corpo, da alma, do psicológico, dos relacionamentos. A espiritualidade envolve também esses aspectos. Portanto, se eu desenvolvo bem, cuido bem do meu corpo, da minha saúde, eu estou desenvolvendo espiritualidade. Se eu cuido bem da minha alma, da minha espiritualidade, daquilo que é o mais profundo do meu ser, eu também estou cuidando da minha espiritualidade. Se eu cuido da minha psique, dos meus pensamentos, para ter melhores pensamentos, para ter pensamentos qualitativos que me fazem crescer, que me fazem estudar, que me fazem descobrir, que me fazem pensar fora da caixa, ir além, eu também estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E quando eu desenvolvo essas realidades, eu me desenvolvo também quando estou me relacionando bem com as pessoas. Aqui já dá para perceber que a gente entende sobre essas dimensões aqui, que são as primeiras. A primeira não, né? Só a segunda que eu mencionei que está no livro. O corpo é algo material, portanto, se eu desenvolvo a minha saúde, eu também estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Aí vem a alma, que é algo espiritual, e a psique, que é espiritual, porque quando a gente pensa, a gente não vê. Quando a gente pensa, você não vê pensamentos. Você pensa, mas não vê. Então, é algo imaterial. E depois vem os relacionamentos humanos, os relacionamentos interpessoais, o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, que eu tenho com os meus filhos, que eu tenho com as pessoas que são da minha família, as pessoas que não são da minha família. Eu vou me relacionando com essas pessoas e quanto mais eu melhoro com esses relacionamentos, melhor a minha espiritualidade fica. Por quê? Porque eu vou ficando leve interiormente. Eu vou entendendo que eu tenho uma visão de vida e que a minha visão de vida, as minhas experiências de vida, elas podem ser melhoradas. Eu tenho dentro de mim virtudes, possibilidades de crescer. Aí está a espiritualidade diante de coisas que, óbvio, tem a ver com Deus, mas tem a ver com o querer humano. O querer da pessoa. A pessoa que quer crescer, a pessoa que quer se desenvolver, a pessoa que quer fazer da sua vida um lugar de coisas boas. A pessoa que quer fazer da sua vida um lugar agradável de ser vivido. Por que quando você não se relaciona bem com uma pessoa, a sua espiritualidade, não sei se você já percebeu,
Mas existem pessoas que quando tem uma briga com alguém, ou quando tem um desentendimento, ou quando tem um descontentamento, ou desmanchou um relacionamento, ou foi afetado por uma amizade, ou foi afetado pelo pai ou pela mãe, aquilo ali, aquilo que você foi afetado é extremamente espiritual e aquilo impacta a sua vida. Tem gente que paralisa porque foi alcançado espiritualmente dentro do relacionamento que vive com outras pessoas. E a pessoa está parada achando que a vida dela se resume àquilo que o outro falou. Só que aquilo não é real na tua vida. Aquilo é espiritual. Que à medida em que você entende, e se for essa a realidade, se você entende que o outro falou é dele e não é seu, isso já cai por terra e espiritualmente você fica mais leve. E interiormente você fica mais leve. E o que que isso tem a ver com a espiritualidade religiosa? Nada. Tem a ver com a sua decisão do que você vai fazer com aquilo que a pessoa falou para você, entrou pelos seus ouvidos, caiu no seu coração. Agora, você pode pegar isso e transformar. Você pode pegar isso e dissolver. Você pode pegar isso e se tornar alguém melhor. Ou ficar na condição paralisada que você está. Por quê? Porque você teve um problema de relacionamento. Isso está na profundeza da tua vida. Isso é invisível, isso é espiritual. Por isso que é importante você resolver os seus problemas de relacionamento com as pessoas. Por isso que é importante você resolver os seus problemas psicológicos, procurar pessoas, procurar terapia, procurar para você se desenvolver mentalmente, para você olhar a vida de uma maneira melhor, para você pensar sobre a vida de uma maneira melhor, inclusive pensar sobre a sua vida. As pessoas não pensam bem em relação às suas vidas porque estão alimentando a sua psique com coisas ruins. Se você fica vendo coisas ruins, alimentando o seu pensamento assim, ó, olha só uma maneira de você não ter uma psique saudável. Eu não tenho jeito, não tem jeito para mim. Eu não sirvo para nada, eu nunca vou dar certo. A minha vida, nossa, todo mundo dá certo, mas eu não dou. Nossa, tá tudo ruim. E eu vejo que todo mundo passa por isso. Eu passo, você passa por esse tipo de pensamento. A gente sempre vai ter uma situação ou outra que a gente se sinta incapaz de fazer. A gente vai sempre ter uma situação ou outra que a gente se sinta vulnerável. Nós estamos numa condição vulnerável. Às vezes eu fico pensando assim, gente, será que eu estou educando os meus filhos da maneira correta? Gente, será que eu estou sendo o marido que eu preciso ser, que vai ser importante para nutrir o meu casamento com a minha esposa? Será que eu sou um terapeuta que cuida bem das pessoas? Será que eu estou... Esses pensamentos, eles passam. Mas logo depois vem aquela coisa assim, poxa, calma aí. Eu tenho muitas qualidades. Aí eu posso ficar com as qualidades ou eu posso ficar com os defeitos. Isso é espiritual. Por quê? Porque está no campo da psique, está no campo do não religioso, mas que é espiritual porque é invisível. Eu estou pensando, aquilo ali nem se concretizou. Está passando pela minha cabeça, mas eu posso pegar tudo isso e falar assim, caramba, calma aí. Isso aqui é um pensamento. Isso aqui não é concreto. Calma aí, no concreto, o que eu ouço das pessoas? Caramba, eu gosto do seu atendimento. Semana passada um cliente individual falou assim para mim, Fred, eu te amo. Ele falou assim, Fred, eu te amo, Fred, te amo. Eu falei, pô, que legal. Não é que ele me ama, mas é porque eu estou conseguindo ajudá-lo no processo. E aí, espiritualmente, isso tem impacto. E ele não tem nada de religioso. E eu nem não falo nada de religião com ele, por mais que eu tenha a minha. Mas, cara, eu tenho a minha, eu escolhi viver isso, eu quero viver isso. E isso não me reduz, isso não me fecha no meu mundo. Muito pelo contrário. Isso serve para que eu consiga ter acesso ao mundo das pessoas e, estando no mundo das pessoas, eu consiga ser um com elas. Eu consiga entender que a minha busca por uma espiritualidade religiosa não me torna melhor do que ninguém.
Às vezes as pessoas adoecem por quê? Porque se eu vivo uma dimensão espiritual religiosa, nada pode acontecer comigo, eu não posso ficar doente, porque Deus vai me proteger, eu não posso, o dinheiro não pode faltar, porque Deus é prosperidade, e blá 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 blá, a gente fica ouvindo esse discurso. Um discurso reducionista, onde a pessoa só resume Deus e espiritualidade a conquistas materiais. É pobre isso. Sabe por quê? Porque assim, se a matéria, o material, ele é importante porque nós estamos nessa condição material. Mas o material é algo que serve para nos servir. Nós temos aqui a casa, nós temos. Precisamos nos alimentar, nós precisamos ter o nosso carro, nós precisamos prosperar, sim. E queremos, e vamos, e já estamos, e estamos no processo. Mas, cara, você vai observando, e eu, pelo menos, eu faço essa reflexão, que a prosperidade, ela é importante, mas ela não é o fim último da vida do homem. Por quê? Porque a carne, ela vai perecer. Se a pessoa não consegue transitar nessas realidades, espiritualmente, a vida dela se resume somente a coisas concretas. E eu não estou falando para você ter pensamentos de escassez, não. Não estou falando para você não ter pensamentos de coisas abundantes, não. De ter coisas abundantes, de prosperar, de ganhar dinheiro, de ter uma casa magnífica, de ter uma vida formidável, de viajar. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo. Isso é bom, isso é saudável, isso precisa acontecer. Só não esqueçamos do nosso fim último. E aí eu começo a valorizar aquilo que de fato tem valor. Assim, entendo em primeiro lugar a espiritualidade como uma dimensão mais profunda dos seres humanos. E que existe em todo ser humano, independente de sua ligação com uma comunidade ou com uma crença religiosa. Cara, olha só, presta atenção. Às vezes você tem uma religião e isso às vezes é muito chato, sabe? É chato porque às vezes a pessoa tem uma religião, beleza, tem uma religião. Ela quer que todas as pessoas vivam aquela religião de que ela é. Por quê? Eu entendo sim que a vida com Cristo é uma vida, para mim, é a via que eu encontrei para dar sentido às coisas da minha vida. Só que o amadurecimento me fez entender que nem todas as pessoas escolhem isso e que eu não tenho que ser alguém chato. Eu posso me relacionar com as pessoas e conquistar as pessoas através da liberdade que eu posso dar para elas escolherem o que elas querem, mesmo que eu não escolha o que elas estão escolhendo. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, mas por que você não escolhe isso? Cara, você tem um negócio diferente. Ah, eu tenho um negócio diferente, mas o diferente que você está falando é o quê? O que tem um negócio diferente? Que negócio é esse? Eu só faço escolhas diferentes. E isso você vai entender à medida que você começa a alcançar essa liberdade interior, que também é algo espiritual. Por quê? Porque às vezes nós nos prendemos a coisas, nós nos prendemos às pessoas, nós nos prendemos a falas, nós nos prendemos a coisas que são passageiras. E o nosso interior não flui por causa disso. A liberdade interior que a gente quer e almeja não flui por causa dessas coisas que nos aprisionam. Quando você alcança a liberdade interior, eu nunca experimentei uma sensação tão maravilhosa como essa. Ao ponto de eu estar aqui, eu posso ser julgado por você. Você pode ver ou não ver o meu canal, você pode gostar ou não de mim, da minha voz, do meu jeito. Mas isso me dá tranquilidade
de que eu posso ser quem eu sou diante das câmeras, diante das pessoas, diante das realidades que eu vivo, e não esperar a aprovação das pessoas. E o que eu estou trazendo aqui é mais para você e eu, para nós pensarmos sobre uma espiritualidade sadia, que você pode continuar buscando a sua fé e deve, mas entender que você não tem que ficar somente achando que essa vida não te leva a uma expansão, porque ela te leva. E expansão aqui, você pode estar no seu lugar, na sua casa e expandir. Você pode ser tem a dimensão da clausura, né? Você pode estar dentro de uma clausura e expandir. Em qualquer lugar você consegue expandir. Mesmo que não tenha ninguém com você, você pode expandir. Essa expansão é algo espiritual. É algo que começa a ir além de nós mesmos, mas ao mesmo tempo está dentro de nós. E aí você, interiormente, você vai sentindo essa leveza para viver. Você vai percebendo a qualidade da tua vida, você vai percebendo que a tua vida, ela é muito maior do que coisas, do que possuir coisas. Quantas pessoas que eu atendo, que eu encontro, e eu vou contribuindo na vida dessas pessoas para que as pessoas se encontrem com elas mesmas. Por que as pessoas às vezes buscam muitas coisas fora? Porque não se encontraram com elas mesmas. E aqui eu queria mencionar isso, mas não de uma maneira de dizer, não é que esteja errado, mas às vezes você quer fazer botox, você quer fazer plástica, você quer fazer um treinamento para você ter um corpo cada vez mais lindo para os outros, você quer ter as coisas para os outros. Aí você perde a dimensão profunda do ter as coisas. Você perde a dimensão profunda da sua existência, porque você não se encontrou consigo mesmo dentro daquilo que é a sua realidade, por não refletir, por não parar para pensar na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento espiritual, e você vai baseando a sua vida somente no que está fora. E depois que aquilo que está fora te enjoa, você quer trocar, você quer mudar a sua energia, você quer canalizar a sua energia para outra coisa. E as pessoas não param de colocar coisas no lugar onde elas deveriam olhar para dentro de si para se encontrarem consigo mesmas. Quando você encontra consigo mesmo ou consigo mesma, você começa a entender o que eu estou falando. Nem todo mundo que está... Desculpa. Nem todo mundo que vai ver esse vídeo aqui vai entender. Nem todo mundo vai entender no tempo que está vendo. Existem coisas que você não vai entender agora, você só vai entender daqui a um tempo, com o amadurecimento. Você vai precisar voltar nesse vídeo. Existem pessoas que já estão entendendo tudo que eu estou falando. Existem pessoas que ainda não conseguiram olhar para dentro. Quando você não consegue olhar para dentro, eu lanço aqui um desafio para você. Se perceba. Perceba se você não tem comprado muito. Perceba se você não tem pensado só em viagens. Perceba e que tá tudo bem você pensar em viagem, sabe? Pensar em roupa, tá tudo bem. Mas olha só, o que eu quero dizer aqui é que você às vezes só pensa nisso. Você não consegue parar e pensar assim, caramba, como é que tá dentro de mim? Ninguém quer fazer esse exercício. Ninguém quer fazer. As pessoas querem viver. Isso aí é chato mesmo, é chato. Eu digo pra você que é chato. É chato parar pra pensar sobre essas coisas. Porque isso não tem retorno imediato. E as pessoas estão querendo o quê? Retorno imediato. O efeito decorrente dessa espiritualidade mostra-se de forma positiva sobre a saúde da nossa alma e a superação das experiências limítrofes de nossa vida. Quando se trata de uma espiritualidade sadia, baseada na terra, que efetivamente atua em nossa vida, porque está ligada a ela.
Isso aqui traz qualidade para a sua saúde física, da alma e das experiências que te limitam. Ninguém para pensar que, às vezes, por exemplo, o seu medo é espiritual. Às vezes você não para pensar que você não se permite viver realidade porque você não acredita, porque por conta de coisas que estão relacionadas lá com teu pai, com a tua mãe, de coisas lá atrás que te aprisionou espiritualmente. Cara, esse vídeo aqui ao mesmo tempo que é espiritual, é muito prático. Tem coisa que você tem que chegar lá e falar assim com a pessoa: perdão, eu quero me resolver com você. Ó, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, lembra daquele dia, isso fez mal pra mim, eu guardei, eu quero me resolver com você. Eu quero te perdoar, quero te dar o perdão, quero resolver isso com você, quero conversar. Aquele mal entendido, até hoje eu não sei porquê, eu quero conversar. É isso, é ir pra prática. Ah, mas eu tenho dificuldade. Tá, todo mundo tem dificuldade. E se você não for dando espaço, a dificuldade só vai aumentando e espiritualmente você vai ficando presa ou preso, e que isso aqui não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua decisão de ir lá e resolver com a pessoa. Porque dentro dos relacionamentos que você vive, isso também tem um caráter espiritual. E quando você resolve esse caráter espiritual, junto a essa pessoa, resolvendo e procurando dar o melhor de si, as coisas fluem dentro de você. Espero que esse vídeo tenha contribuído, aberto a sua mente, para que você possa desenvolver a sua espiritualidade, sim, religiosa, mas sabendo que existe uma espiritualidade também não religiosa, que vai te ajudar a desenvolver virtudes, que vai te ajudar a se inserir na realidade, estar no concreto do seu dia a dia, e ali você perceber: caramba, isso aqui é algo que não é palpável, eu posso resolver. Você vai perceber que você vai ficar muito mais desapegado das coisas e procurando olhar mais para dentro para resolver as suas situações, sejam elas dentro de você ou sejam elas com as pessoas que você precisa resolver. Como também tem pessoas que você vai resolver assim: caramba, não vai voltar, não vai ter mais aquela relação com a pessoa. Você vai ter que tocar a vida, aí você vai ter que resolver isso dentro de você. E depois que você resolve isso dentro de você, você fica leve. Aí você começa a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Um grande abraço para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e estamos juntos até um próximo vídeo. Fique com Deus, tchau, tchau, e me diz o que você achou desse conteúdo. Valeu!